Astrologia, karma e transformação, as dimensões interiores do mapa natal. Carneiro, capítulo 1, karma. O que acontece a uma pessoa é característico dessa pessoa. Uma pessoa representa um modelo onde todas as peças encaixam umas nas outras, uma a uma, à medida que a vida decorre, ocupam o seu lugar, de acordo com um desígnio predestinado. Carl Gustav Jung. A palavra karma é usada em tantos sentidos por ocultistas, astrólogos e outros especialistas dedicados ao estudo das leis universais que guiam as nossas vidas, que ao considerarmos a relação da astrologia com o karma, devemos primeiro esclarecer o significado do termo. Basicamente, a palavra refere-se à lei universal de causa e efeito, idêntica à ideia bíblica de que o homem deverá colher tudo o que semeia. Esta lei é apenas a aplicação mais ampla das nossas ideias terrenas de causa e efeito. É evidente que alguém que plante cardos não pode esperar colher rosas. A lei do karma é semelhante à lei da mecânica de Newton, que estabelece: toda a ação desencadeia uma reação igual e oposta. A única diferença entre a lei universal do karma e a lei física de causa e efeito é o âmbito de existência que cada uma delas abrange. A lei do karma parte do princípio de que a vida é uma experiência contínua, de modo algum limitada a uma encarnação no mundo material. A lei universal do karma pode, pois, ser vista como um método para atingir e manter a justiça e o equilíbrio universais. Ela é, de facto, uma das mais simples e envolventes leis da vida, inseparável daquilo que alguns chamam a lei da oportunidade. Isto é, uma lei universal que nos põe em condições que proporcionam as exatas lições espirituais de que necessitamos, de modo que nos tornemos mais semelhantes a Deus. O conceito de karma baseia-se no fenómeno da polaridade, pelo qual o universo mantém uma situação de equilíbrio. Situação de equilíbrio não quer, porém, dizer estado de inércia, mas antes um equilíbrio dinâmico, constantemente em alteração. Inerente a este conceito é a presunção de que uma alma individual ou entidade, segundo algumas escolas de pensamento, tem dentro de si o poder causal que eventualmente dará fruto, os efeitos. A faculdade que desencadeia o processo é a vontade, e toda a estrutura do fenómeno causal chama-se desejo. O desejo pode ser visto como a aplicação da vontade, de modo a dirigir-se à energia da pessoa para a manifestação de um impulso ou ideia. A ideia de karma é evidentemente inseparável da teoria ou lei da reencarnação. Embora alguns autores tenham considerado o karma e a reencarnação como metáforas ou símbolos de um processo cósmico muito mais subtil do que dá a entender a concepção popular destes termos, a maior parte das pessoas que aceita as doutrinas de reencarnação e do karma como uma realidade viva não rejeitam o significado tradicional óbvio das palavras. Para a maior parte das pessoas, o processo da reencarnação refere-se simplesmente à manifestação periódica de seres imortais, almas ou espíritos, através do mundo físico, a fim de aprenderem determinadas lições, a desenvolver processos específicos de ser, como preparação para um estado mais elevado de ser ou consciência psicológica.
De acordo com a teoria da reencarnação exposta nas interpretações psíquicas do grande vidente Edgar Cayce, agora muitas vezes chamado o Profeta Adormecido, do título do best-seller de Jeff Stern, todas as entidades foram criadas, no princípio, e encarnam periodicamente para aprenderem as fundamentais lições espirituais: amor, paciência, moderação, equilíbrio, fé, devoção, etc. De acordo com Cayce, é com frequência útil para o desenvolvimento espiritual possuir o conhecimento das leis básicas universais, tais como reencarnação, karma, graça, o semelhante gera o semelhante e o espírito é o construtor. A lei da graça é a mais importante nas interpretações psíquicas de Cayce. Tal como a mecânica newtoniana comparada com a moderna física nuclear, a lei do karma parece operar a um nível bastante rudimentar, comparada com a lei da graça, que, segundo Cayce, suplanta a do karma quando uma pessoa se abre à consciência psicológica de Cristo. Esta consciência psicológica de Cristo é a experiência humana da humanidade, que não tem reação porque não ocorre ao nível onde a lei da polaridade ou dos opostos atua. Por isso, se aceitarmos o conceito de lei da graça de Cayce, concluímos que a lei do karma não é a força última subjacente às nossas vidas. No entanto, pode ser útil compreender o karma, o que é e como funciona. O próprio Cayce declarou que cada vida é a soma total de todos os egos previamente encarnados e que tudo o que foi previamente construído, bom ou mau, se contém nesta oportunidade, isto é, a encarnação presente. Através de milhares de interpretações psíquicas gravadas, Cayce salientou sempre que quando uma pessoa experimenta um determinado tipo de problema ou uma fase angustiada da vida, está simplesmente a encontrar-se consigo próprio. Por outras palavras, que o indivíduo se confronta precisamente com a experiência que criou no passado. A lei do karma exprime-se na sua forma mais rudimentar, no axioma bíblico olho por olho, dente por dente. Não podemos subestimar o poder do desejo como a força mais profunda que desencadeia o karma. Apenas o ego terreno pode desejar, visto que o ego essencial, ou alma, é já algo com tudo e por isso nada deseja. Na sua essência, a lei do karma diz-nos: tu obtens o que queres, um dia. Claro que podemos não compreender as ramificações dos nossos desejos, salvo quando os experimentarmos. Consideraremos, por exemplo, o caso de um homem que deseja a riqueza material. No futuro, ele nasce numa família de grande fortuna que vive rodeada do maior luxo. Tem agora o que queria, mas estará satisfeito? Não. Outros desejos surgem imediatamente, porque é próprio do espírito insatisfeito produzir desejos. Na verdade, o homem pode chegar a compreender que a sua riqueza é não só insatisfatória, como também um terrível fardo. Pelo menos quando era pobre nada tinha a perder e por isso era livre. Agora que é rico, está permanentemente preocupado com a possibilidade de perder aquilo que na realidade já não quer, mas a que está preso. A questão passa a ser esta: como poderá uma pessoa libertar-se ou ser libertada das cadeias forjadas pelos seus desejos, a fim de poder ser outra vez livre? O grande poeta William Blake chamava estas cadeias algemas feitas pelo espírito.
Esta liberdade é o objetivo máximo de todas as vias de libertação e técnicas de autorrealização. O melhor da análise da natureza e a ação da lei kármica está nos escritos e doutrinas de vários mestres espirituais, a maior parte do Oriente, doutrinas que radicam, por isso, nas tradições budistas ou hindus. Paramahansa Yogananda, um dos primeiros mestres espirituais do Oriente, a divulgar amplamente as suas teorias no mundo ocidental, escreveu um belo e inspirado livro, intitulado Autobiografia de um Yogi, no qual encontramos a seguinte citação: Sorte, karma, destino, chama-lhe o que quiserem. Existe uma lei de justiça que de algum modo, mas não por acaso, determina a nossa raça, a nossa estrutura física e algumas das nossas características mentais e emocionais. O importante é compreender que, se não podemos fugir ao nosso modelo básico, podemos agir em conformidade com ele e assim sermos livres. Somos livres se selecionar e de escolher até aos limites do nosso entendimento. E se exercermos corretamente o nosso poder de escolha, o nosso entendimento desenvolve-se. Então, depois de ter escolhido, um homem deve aceitar as consequências da sua escolha e continuar a partir dela. Yogananda explica mais adiante como lidar na prática com o karma e qual a atitude correta que deve ser tomada perante o destino. As sementes do karma passado não podem germinar se forem queimadas no fogo divino da sabedoria. Quanto mais profunda for a autocompreensão de um homem, mais ele influenciará todo o universo pelas suas subtis vibrações espirituais e menos será afetado pelo fluxo fenomenal. Karma. Yogananda conhece também por dentro a astrologia, visto que o seu guru era um mestre de todas as artes e ciências antigas. Vale por isso a pena considerar os seus comentários sobre a astrologia e o âmbito da sua relevância. Uma criança nasce num dia e a uma hora em que os raios celestes estão em harmonia matemática com o seu karma individual. O seu horóscopo é um retrato desafiador que revela o seu passado inalterável e os seus prováveis resultados no futuro. Mas o horóscopo de nascimento só pode ser corretamente interpretado por homens de sabedoria intuitiva, e destes há poucos. Pedi algumas vezes a astrólogos para me selecionarem os meus períodos piores, de acordo com indicações planetárias, e continuei a desempenhar as tarefas que a mim próprio impusera. É verdade que nessas alturas o meu êxito era acompanhado de extraordinárias dificuldades, mas a minha convicção sempre se demonstrou justa. A fé na proteção divina e no uso adequado da vontade que Deus deu ao homem são forças mais formidáveis do que quaisquer outras. Na tradição budista, o objetivo das técnicas de libertação e das práticas espirituais chama-se Nirvana, um termo que não tem sido corretamente interpretado por muitos ocidentais interessados em penetrar no âmago da sabedoria budista. O significado literal do termo Nirvana é onde o vento do karma não sopra. Por outras palavras, o único meio para atingir o progresso espiritual é despertar. Buda significa simplesmente aquele que está acordado.
para um nível de consciência que esteja além do domínio do karma e dos planos da ilusão. Destas doutrinas pode concluir-se que o único processo de lidar com o karma é, em última análise, elevar-se acima dele. Contudo, enquanto estamos encarnados na forma física, a lei do karma afeta-nos de uma maneira ou de outra e seria por isso extremamente útil que pudéssemos obter a compreensão dos modelos kármicos com que temos de lidar na vida, quanto mais não seja para podermos enfrentar o nosso destino com graça, com formação e fortaleza. Uma antiga tradição da Índia entra em grande profundidade na análise da lei kármica, dividindo os tipos de karma em 3 grupos. Pralabdha karma é considerado a sorte ou destino, o karma que deve ser enfrentado na vida presente. O modelo básico do destino é tido como fundamentalmente inalterável, tratando-se apenas de um modelo e sequência de experiências que o indivíduo deve enfrentar na sua encarnação. Explica-se, contudo, que uma perspectiva espiritual da vida, a ajuda de um mestre espiritual ou tão somente a graça do Senhor podem ocasionalmente intervir para aliviar o impacto de um karma particularmente pesado, transformando assim uma espadeirada numa picada de alfidete. O Kriyaman Karma é aquele que fazemos nesta vida e cujos efeitos só terão de enfrentar mais tarde. A primeira razão de ser da disciplina, às vezes tão severa, das quais escolas espirituais está em que o controle do comportamento pode ajudar o viajante a inibir-se em relação ao karma, prejudicando o seu progresso espiritual. Além da prática desta disciplina, o processo básico para evitar a criação de karma no presente é refrear desejos e ligações intensos e simultaneamente cultivar a pureza de espírito e uma atitude de desprendimento no desempenho das tarefas diárias. Claro que manter o espírito puro e liberto é muito difícil e a maior parte das doutrinas espirituais consideram isso absolutamente impossível, sem a ajuda da meditação. Por fim, Sinchit Karma é a expressão que designa a reserva de karma que acumulamos ao longo de muitas vidas, mas que não está especificamente em atividade nesta encarnação. Segundo estas teorias, acumulamos em milhares de encarnações emaranhados kármicos, de tal ordem que seria impossível descobrir todos os resultados dos pensamentos e ações do passado numa só vida. Teríamos de imediato soterrados, física e emocionalmente. Por isso a porção do nosso karma não está adstrita à sorte da nossa vida presente ou pralabdha karma, constituiu uma reserva. Teremos, porém, de acordo com estas doutrinas, de enfrentar todo este karma em qualquer momento do futuro, a não ser que um perfeito mestre espiritual nos alivie de parte dessa carga. Um mestre espiritual com larga aceitação nos Estados Unidos, Meher Baba, explica do mesmo modo a ação do karma. Tu, como o corpo tosco, nasces uma e outra vez até realizares o teu verdadeiro eu. Tu, como espírito, nasces apenas uma vez e morres apenas uma vez. Neste sentido, não reencarnas. O corpo tosco continua a mudar, mas o espírito, o corpo mental, permanece sempre o mesmo. Todas as impressões, sanskaras, estão armazenadas no espírito.
As impressões ou são consumidas ou não neutralizadas através do karma novo em sucessivas encarnações. Nasceste macho ou fêmea, rico ou pobre, alegre ou triste. Para teres a riqueza de experiência que ajuda a transcender todas as formas de dualidade. Duvido que alguém familiarizado com o rigor e a autêntica utilidade da astrologia possa negar que o horóscopo de nascimento revela de forma simbólica o modelo primário de vida do indivíduo, as potencialidades, os talentos, as inclinações, os problemas e as características mentais dominantes. Sendo assim, o horóscopo de nascimento revela obviamente uma impressão digital ou radiografia do atual Pralabha Karma, ou destino da alma. Como mostrei em pormenor no meu livro Astrologia, Psicologia e os 4 Elementos, o horóscopo de nascimento pode ser considerado revelador do modelo de energia do indivíduo que se manifesta simultaneamente a todos os níveis: físico, mental, emocional e inspiracional, correspondentes aos 4 elementos: terra, ar, água e fogo. O Sin-Chi, ou karma de reserva, não vem indicado no horóscopo de nascimento, visto que não está adstrito a esta vida. O mesmo acontece com o Kriyama Karma, porque parece que possuímos um certo grau de liberdade, por limitado que seja na determinação do karma que criaremos no presente. Por isso, não quero dar a impressão, ao falar de sorte, destino e de ideias semelhantes, de que nada há que possamos fazer ou ser relativamente ao nosso karma, capaz de modificar as nossas vidas de uma maneira positiva. Pelo contrário, embora o horóscopo de nascimento mostre o karma e assim as restrições que nos são impostas e impedem que nos sintamos livres, também constitui um instrumento que nos habilita a ver claramente em que áreas da vida necessitamos de agir com vista a modificar o nosso modo corrente de expressão. Como Edgar Cayce diz nas suas interpretações, o espírito é o construtor. Seremos aquilo a que o nosso espírito se dedicar. Se, portanto, podemos subtilmente alterar as nossas atitudes e modo de pensar, se podemos dirigir a nossa consciência psicológica para uma frequência superior através da meditação, não só tendo, mas também vivendo um ideal, então podemos começar a libertar-nos das cadeias e a respirar livremente em harmonia com o ritmo da vida. De facto, como um dos maiores astrólogos do século XX, Dane Rudhyar, tem sublinhado nos seus numerosos escritos, seria mais correto dizer que as pessoas acontecem às coisas do que as coisas acontecem às pessoas. Estas palavras resumem as possibilidades do nosso desenvolvimento espiritual e psicológico ao enfrentarmos o nosso karma, agradável ou desagradável. Por outras palavras, a nossa atitude relativamente à experiência é o fator crucial. Só a nossa atitude determinará se, ao enfrentarmos experiências difíceis, sofreremos e amaldiçoaremos a nossa sorte, ou se nos aperfeiçoaremos, aprendendo as lições que a vida nos ensina. O horóscopo mostra, portanto, os nossos modelos espirituais, o nosso condicionalismo do passado, as impressões mentais e os modelos referidos por Meher Baba como sanskaras. O horóscopo mostra o que somos agora
devido àquilo que pensamos e fizemos no passado. Estes modelos velhos e profundamente arraigados não se alteram com facilidade. Digamo-lo claramente, não é simples modificar poderosos modelos de hábitos apenas através da aplicação da antiquada força de vontade, nem fazer que tais modelos se alterem, revestindo-os de caprichosa linguagem de qualquer uma das psicoterapias ou filosofias da New Age, que sobrevalorizam o ego ao encorajar as pessoas a afirmar: eu domino a minha vida, eu faço acontecer tudo, sei agora que estou a sofrer por minha iniciativa, etc. A evolução espiritual humana é muito mais sutil do que isto. O velho método de onde está uma vontade, está um caminho para enfrentar os problemas, desmorona-se quando o desafio é demasiado intenso e a tentativa de racionalizar os conflitos e as crises espirituais apenas obstruirá o fluxo das energias vitais por pouco tempo, ao que rapidamente se seguirá uma libertação torrencial de força que nitidamente revela a superficialidade da fuga pseudo-espiritual. Os modelos kármicos são autênticos e poderosos. Aqueles hábitos não vão desaparecer de um dia para o outro. A seguir a uma breve conversa encorajadora, estimulante de pensamentos positivos. Estas forças da vida devem ser aceites, reconhecidas e objeto da devida atenção. O autoconhecimento e a autorrealização constituem o prelúdio necessário à compreensão de Deus. Mas nas primeiras fases, um estudante das verdades espirituais ou das mais altas formas da astrologia sente-se muitas vezes desencorajado quando as suas novas perspectivas do ego revelam tantas características, emoções e hábitos de sinal negativo. É neste ponto do desenvolvimento do indivíduo que a pessoa, astróloga ou não, que tenta aconselhar ou guiar o estudante deve ter cuidado. Deve explicar-se que, tal como ao abrir uma porta com ruído e ao acendermos um foco luminoso num quarto escuro, se nos revela todo o tipo de poeira no ar e talvez outro lixo que antes não se tornava visível. Também quando se dão os primeiros passos no caminho do autoconhecimento, quer se utilize a luz conhecida como astrologia, quer outro método de iluminação, o estudante desenvolve muitas vezes rapidamente uma atitude negativa em relação ao seu ego, destino, horóscopo de nascimento, etc. Explicar-se-lhe-á depois que, à medida que a intensidade da luz aumentar, se tornará cada vez mais consciente das suas faltas, fraquezas ou qualidades negativas, mas que de tal consciência deve ser bem-vinda como indicação de maior autoconhecimento e sólido processo no desenvolvimento mental. O estudante deve ser encorajado a usar esta penetração como estímulo para uma ação construtiva consolidada na transformação positiva da vida individual, mais do que como um motivo ou desculpa para o medo ou ansiedade. Posteriormente, pode dizer-se-lhe que, à medida que o autoconhecimento aumenta, o karma da pessoa começa muitas vezes a manifestar-se a um nível subtil, visto que ele está agora predisposto a aprender o que deve ser aprendido acerca do ego e por isso já não precisa de choques ou acontecimentos dramáticos que o despertem da letargia espiritual. Como Jung sublinha, a regra psicológica diz que, quando uma situação profunda não se torna consciente, acontece exteriormente como destino.
O mesmo é dizer que quando o indivíduo não tem consciência das suas contradições profundas, o mundo deve necessariamente encarar o conflito e dividir-se em metades opostas.